Aquela ideia de Utposidentes, ela de alguma forma ela já era discutida, né? Se você ocupar, você tem que garantir a ocupação. Se você não garante a ocupação, você não tem direito a isso. Então, esses são debates que começam a mostrar que é necessário ter um projeto específico para cá. Tá? Essas duas coisas são importantes pensar. Então, vai se criar uma estrutura. Como formar uma economia açucareira de uma hora para outra? Tem que se criar um modelo, e esse modelo de administração vai ser aquilo que a gente já conhece, chamado de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias vão estar na mão dos chamados capitães donatários, vai haver uma divisão do território. Tá? É interessante porque essa divisão ela vai acompanhar muito os rios. Então, lá no norte nós temos capitanias verticais, que quebram um pouco aquela tradicional lista das capitanias que a gente tinha antigamente, né? Muitas dessas capitanias acabam não sendo ocupadas por questões de logística, muito difícil realmente, tanto por questões do risco, do perigo, falta de comunicação, quanto também dos investimentos necessários para viabilizar o controle das capitanias. Qual era a função desse capitão donatário? A função desse capitão donatário era organizar um modelo de produção do açúcar. Era garantir a segurança da sua capitania e também promover a busca por metais preciosos. Para isso, ele vai fazer uma subdivisão dessas capitanias. E a subdivisão dessas capitanias vai dar aquilo que a gente vai chamar de seis-marias. As seis-marias eram uma espécie de contrato, estava atrelado à capacidade desse que recebeu a doação, porque era uma doação, de colocar aquela seis-maria para a produção. Então era necessário ou um capital disponível, importante, ou um nome que desse crédito e que você pudesse conseguir empréstimos para viabilizar isso. E esse financiamento não vai vir de Portugal. Esse financiamento vai vir da Holanda. Com a implantação do açúcar, quem realmente vai ter a participação efetiva na produção econômica vai ser a Holanda. Portugal vai cobrar impostos. E é onde Portugal entra com certa força. Ele vai entrar com certa força a partir do momento em que se começa a introduzir a mão de obra escrava africana. Que nos primeiros momentos nós temos a mão de obra escrava indígena sendo usada, tá? Nessa economia açucareira. A gente tem que sempre ter em mente o seguinte: a mão de obra indígena já era usada desde o início da colonização. Só que no primeiro momento, aquele momento do pau-brasil, era uma mão de obra ainda com base em escambo. Tá? A gente não pode chamar de mão de obra escrava, era mão de obra com base no escambo. A partir da introdução do açúcar, começa-se a usar a mão de obra escrava indígena, mas que com o tempo vai se percebendo as fragilidades da mão de obra escrava indígena e começa a introdução lenta, constante, depois ultrapassa rapidamente, da mão de obra escrava negra. Tá? Eu percebi que no programa de vocês eles enfatizam muito essa questão da mão de obra, tanto a escrava indígena quanto negra. Então é importante a gente diferenciar esses elementos. Tá? Uma coisa é mão de obra escrava, tá? Indígena, e outra é a negra. A mão de obra escrava indígena vai ser mal vista pela igreja, mas isso não quer dizer que não vai haver escravidão indígena no Brasil. Tá? Vai haver durante todo o período colonial, você vai ter escravização de indígenas no Brasil. Em alguns momentos há uma proibição efetiva, depois se suspende, há um momento em que você deixa acontecer, finge que não está vendo. A proibição definitiva da escravização de mão de obra indígena no Brasil vai acontecer no século XVIII, mais precisamente na segunda metade do século XVIII, em 1755, com o Pombal. Então, até lá, você não tem uma proibição definitiva da escravização da mão de obra indígena. Quer dizer, então, que a escravização do indígena ela termina muito antes que a do negro no Brasil. Bom, sabemos isso, então. Agora, algumas questões que podem aparecer para a gente discutir o porquê do uso da mão de obra escrava negra e não da mão de obra escrava indígena. E qual a importância do papel do indígena nesse contexto da colonização. Primeiro temos que entender que o índio foi extremamente importante